Enquanto o Santos Grandão está de férias e até se falando em contratações, e com a volta de alguns jogadores que estavam emprestados de volta ao clube, os meninos do Sub-17 jogaram hoje em Cuiabá, nesta tarde de terça-feira, e empataram em 2-2 contra os donos da casa. O jogo que aconteceu lá no Manuel Dresch pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Santos, que era sexto colocado, com 9 pontos ganhos, com esse pontinho, agora é o quinto colocado. Mas é claro que vai ser difícil o Santos sustentar essa posição, porque ainda faltam muitos jogos na rodada, que provavelmente vai ser completada nesta quarta-feira. Os gols foram do Vinícius aos 20 minutos do primeiro tempo, o Davi Nogueira aos 5 e o Samuel Pierre aos 33 viraram o jogo para o Santos no segundo tempo. E aí, aos 38 minutos, o Indney empatou para os donos da casa e tirou o pãozinho que estava na boca dos santistas. Que coisa! Uma vitória seria bem interessante, que o Santos ainda dava um pulo maior ainda na tabela. Mas valeu, jogou fora dos seus alcances, foi na casa do adversário, um pontinho sempre é bem-vindo, mas fica aquele gostinho amargo de quem queria um pouquinho a mais. Não seria tão ruim para quem já vive atrás de vitórias e vitórias há muito tempo. E aí vamos como se diz, é, vamos se contentar com esse pontinho aí, porque pode ajudar muito. O Santos, que jogou com Arthur do Valle, o Yuri Soares, depois do Guilherme Cruz, o Rian Carlos, depois do Gabriel Coco, o Samuel Costa e o Rafael Gonzaga. O Cabelo, o Samuel Pierre, depois o Vinícius Rocha, o Vinícius Fabre, depois o Benício, o Garcia, depois o João Grando, o Nadson, o Davi Nogueira e depois o Lorenzo de Paula. O Helder Campos, o treinador do Santos. Os meninos que voltam agora a campo no sábado contra o Esporte Clube São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17. O mando é do Santos, lá no estádio Espanha, com entrada gratuita. O jogo acontece às 11 horas, lembrando que às 9 horas tem o Sub-15 do Santos. E aí, no Brasileiro, na quarta-feira que vem, dia 25 de junho, contra o América no CT Rio Pelé. Dá para fazer uma vitória boa aí contra o América e dar uma melhorada ainda mais na tabela de classificação aí, que vai ser muito interessante para o Santos. E o Sub-20? O Sub-20 recebe amanhã o Fortaleza, lá no Bruno José Daniel, com os portões abertos, com a torcida do Santos podendo ir lá fazer a festa para os meninos do Sub-20, que não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro Sub-20, não. O Santos, que iniciou muito bem o Campeonato Sub-20, vencendo o Botafogo, empatando com o Atlético Mineiro fora, vencendo o São Paulo fora, e aí depois o Santos foi decaindo. Não sei se foi com a saída do Leandro Zago para o Atlético Mineiro e a vinda do Maurício Copertino. A gente fica sempre naquelas dúvidas. Ou se há essa intercalação aí, intercalando os jogadores do Sub-20 com o profissional do Santos. Às vezes pode ser isso também, desfalca daqui, desfalca dali, mas a verdade é que os meninos estão devendo e tendo que apresentar um pouquinho melhor, porque quem começou bem devia ter mantido um pouquinho mais para frente, que o Santos poderia estar mais bem colocado aí. Mas como se diz, vamos torcer amanhã, portanto, às 15 horas, lá no Bruno José Daniel, Santos e Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eles voltaram, eles voltaram. O Natan voltou. O Zanocelo também voltou. Voltou mais um também, o Ed Carlos. O Ed Carlos também voltou. Eu tinha muita dúvida do Ed Carlos, muita dúvida, porque naquela Copa São Paulo, muitos falavam do Ed Carlos. Ele bate bonito na bola, é aquele meia bem clássico,
que gosta de dar um passe aqui, outro ali, mas não me chamava assim aquela atenção que o Ed Carlos poderia ser aquele jogador estupendo, aquele jogador para decidir um jogo. Talvez um ou outro poderia, um passe, olha que passe, mas não era aquele jogador assim que me encantava, não. Que me encantava, não. Mas, como se diz, a gente torce, a gente sempre quer acreditar no jogador. O Santos depois não ia nem renovar com ele, aí depois renovou, aquela história do Rueda lá. O Rueda às vezes falava uma coisa que não ia fazer, de repente ele fazia. Ele falou que não ia comprar o Soteldo, de repente ele foi lá e comprou o Soteldo. Então não dá para você entender, às vezes, o Ruedão. Mas era um jogador assim, instável dentro de campo, o Ed Carlos. Era um jogador estável. E aí, o Natan, eu queria entender como que os caras chegam na conclusão assim, quando você vai comprar um jogador. Como que você avalia o jogador? Eu queria entender. E o Natan foi outra surpresa para a torcida do Santos. Aí deixou a torcida do Santos louca. É porque no Vasco ele jogava assim, no Vasco ele era assim, no Vasco Aí a torcida do Santos fica pirada. Aí aqueles um começam a gritar: e o fulano não vai vir? E o fulano não vai vir? E aí o Rueda me aparece com o Natan. E ainda foi surpresa ainda para a torcida do Santos. Fez surpresa. Nossa, o Natan. Ninguém nem sabia que o Natan existia. Não, já começaram a puxar como que o Natan jogava no Vasco e fizeram aquela maior festa. Aquela maior festa. Ah, Natan. Ah, Natan, meu Deus. Meu Deus. E o Vinícius Anocelo? O Vinícius Anocelo, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que ele caiu na armadilha desse Santos do dia do 21, 22, 23. Ele jogou ali 21, 22, me parece. E 23 ele já não jogou no Santos. Ele já não jogou, ele já estava fora. Foi no 21 e 22. Ele caiu na pilha daquele Santos ridículo do Ruedão. O Zanocelo, ele de repente, ele cair num time mais bem encaixado aí, ele pode ser um bom jogador e ajudar muito, muito mesmo. Mas ele foi infeliz que ele caiu naquele time do Santos, que tinha uma preguiça, uma urucubaca para jogar, pelo amor de Deus. E treinador que vem, treinador que vai, e treinador que vai. Meu Deus do céu, é uma festa de treinador no Santos. E aí, como que o jogador vai ser? Se o jogador tem um pouquinho mais assim de capacidade para apresentar o futebol dele, como que ele vai apresentar? É difícil. A gente às vezes tem que entender isso daí. Então, desses daí, talvez o Zanocelo seria aquele jogador mais interessante que de repente naquele futebolzinho society ali da noite, quando você tirava par ou ímpar para um lado, você escolheria ele para o seu time. Talvez. Então, eu ficaria assim. Agora, o Natan era aquele que ia sobrar por último. Sobrar por último para os dois tirar para fazer aquela peladinha do Society à noite. É mais ou menos por aí. Então, vamos ver agora. Parece que o Zanocelo parece até o time da Grécia lá, o Panathinaiko, alguma coisa assim. Já está atrás de levar o Zanocelo para lá. Vamos ver. Agora o duro mesmo vai ser arrumar o time para o Natan. Esse aí vai ser meio complicado. Mas vamos ver. Vamos ver se ali no Santos ali diz que o Matos ele é esperto precisado. Vamos ver. Quem sabe aparece um outro Fluminense aí no caminho do Santos e aí as coisas ficam mais tranquilas. Olha, e as contratações? Lembra que eu falo aqui que eu tenho medo quando a janela abre, que a gente não sabe se é frio ou se é tremor de medo? Lembra? Ah, meu Deus, não sei. Ainda acho que foi ontem que eu ouvi falar que diz que o departamento médico do Santos está limpinho. Não tem ninguém lá. Soteldo saiu, Soteldo foi embora, tá limpo, acabou. Tá uma alegria lá os médicos do Santos, os fisioterapeutas lá, tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Mas vamos ver até quando, porque diz que o Santos está contratando dois laterais, o Mike
e o Vinícius, Igor Vinícius de São Paulo. Olha, esses caboclos aí, eles gostam também do departamento médico. Eles gostam de estar lá. E aí você fica naquela dúvida, mas será que é os jogadores mesmo que o Santos está precisando? São bons jogadores? O Mike é um bom jogador. Mas eu acredito que é desses um aí que bateu na canelinha, meu amigo, trava. E o Igor Vinícius aí que andou com muitos problemas aí, vejo muito São Paulino reclamar do Igor Vinícius. Vejo muito São Paulino que reclama do Igor Vinícius. Mas como se diz, o Santos já se deu bem com os jogadores que vêm de São Paulo. O Santos já se deu bem. Eu lembro lá em 78, o Nelsinho e o Gilberto Sorriso, que veio e jogaram muita bola no Santos. Foram campeões no Santos. O Gilberto Sorriso até participou do título de 84 no Santos. Então, foram jogadores que vieram e se deram bem. O Zé Humberto e o Zé Sérgio, o Humberto e o Zé Sérgio, que vieram do São Paulo para o Santos, que se deram muito bem. Sem contar o Serginho Chulapa, que veio para o Santos e assumiu até o Santos no coração. Esqueceu, era ídolo do São Paulo e esqueceu do São Paulo e hoje é ídolo lá do Santos, vai e vive no Santos. E sem contar o Aroca. Então, se você pegar todos os jogadores do São Paulo que vieram para o Santos, todos se deram bem. Todos se deram bem. Foram jogadores importantes e foram campeões pelo Santos. Não foram só jogadores que vieram e passaram ali pelo Santos. Então, isso daí deixa um pouquinho assim, até mais de, como se diz assim, de esperança se esses jogadores vierem para o Santos. Principalmente principalmente o Igor Vinícius. Agora, o Mike é aquela história. 32 aninhos, às vezes eu não puxei para ver quantos anos ele tem, porque às vezes você fala assim, 32 anos, mas o cara já vai fazer 33 já semana que vem. Então você fica naquela de 32, 32. Foi assim que estava o Tiquinho Soares. 32 anos, mas pô, o Tiquinho Soares vai fazer 34, os caras estão falando que tem 32. Aí quando foram ver mesmo, abrir o olho, 34 anos o cara já tem. Então, vamos ver. É as contratações, é por isso que eu digo. Quando a janela abre, meu amigo, dá um tremor, mas dá um tremor. Aí você não sabe se é frio ou se é medo, sabe? Quando você está 2 horas da manhã, a janelona aberta lá, você está aqui, ó. Você não sabe se você está com medo daquela janela aberta que olha lá para fora, tudo escuro, ou se é porque, você está com frio. E aí essa janela abre, dá um problema danado para o Santos. Será Será quantos Natãs que vai vir para o Santos dessa vez? Ah, meu Deus. É esse que deixa o torcedor preocupado. E aí, o Neymar também. O Neymar que teve a festa hoje lá com o pessoal dele lá, e ele deu entrevista. Ele, quer dizer, deu entrevista não, ele falou que quase foi jogar o Mundial pelo Fluminense. Faltou muito pouco. Pelo que o Neymar falou, eu acredito que já está na hora dele pegar essa caneta e rabiscar esse papel e assinar com o Santos. Porque quando o pai dele abre a boca de lá e fala, dá um arrepio também nos torcedores do Santos. Foi o caso de ontem. Ele disse que vai para Miami para conversar com alguns clubes lá. E o Neymar está lá na vila fazendo a festa. E aí o Neymar fala como ele falou hoje, quer dizer, aí já deixa os torcedores do Santos mais animado. Por quê? Se ele recusou o Fluminense para ir jogar o Mundial, é sinal que ele está, como ele disse, que está se preparando para voltar melhor. Ele vai querer voltar é no Santos, não é voltar para onde ele vai. Porque para onde ele vai, ele não vai voltar, ele vai. Então, quer dizer, deixou os torcedores do Santos mais aliviados. Vamos esperar e acreditar que, quem sabe, logo, logo, ele rabisca esse papel aí na Vila Belmiro e deixa os torcedores do Santos mais tranquilos e a nação santista felizes da vida. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.